Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos tópicos vistos na nossa última aula e para aquilo, hoje analisaremos a interação magnética sobre cargas elétricas. Comecemos analisando a interação entre as cargas elétricas. Tínhamos visto anteriormente que poderia fazer-se uma interação com campo elétrico externo sobre uma determinada carga, fazendo que essa carga experimente, como consequência da presença desse campo elétrico, uma força elétrica, caracterizada pela lei de Coulomb. Mas também, na nossa última aula, a anterior, tínhamos visto que é uma classe de interação magnética que expressa-se mediante o produto vetorial da velocidade dessa carga que se desloca numa região onde há um campo magnético e, principalmente, a velocidade deverá ser em alguma direção que não seja paralela à direção do campo magnético para que essa última, a carga, experimente uma força magnética. Mas sendo assim, sendo uma interação tanto elétrica como magnética, ambas poder-se resumir mediante a força de Lorentz, onde a carga poderá expressar-se a sua interação mediante um campo elétrico ou mediante um campo magnético, sempre quando seja uma carga em movimento nessa região onde há um campo magnético. Algumas das aplicações do campo magnético em nosso dia a dia, ou quando deseja-se ter aplicações diretas para a nossa saúde, está principalmente com as imagens por ressonância magnética nuclear. Esse dispositivo na parte interna, ou esse equipamento médico na parte interna, tem um ímã bastante intenso, poderá criar um campo magnético muito intenso, de tal forma que faça uma excitação das nossas células, e a resposta a essa excitação em ressonância nos permita observar diferentes fatias que pertencem a nossas partes corporais, como seja a cabeça, o crânio, ou alguma extremidade, ou nossos órgãos internos. Outra das aplicações do magnetismo está associada na astrofísica, como poder explicar esse fenômeno de partículas que têm alta energia cinética, mas que fazem essas trajetórias próximas à superfície do Sol. E que essas partículas emanadas do Sol poderão chegar e fazer colisões sobre nossa magnetosfera, a camada de campo magnético que nos protege dessas partículas de alta energia cinética, mas que, se tem suficiente energia, poderão colidir com a camada de ozônio ou especificamente com ozônio nos polos e criar o efeito da aurora boreal e austral. Também existem aplicações na física dos plasmas para confinar os gases de alta energia cinética, que nesse caso são gases de elétrons ou íons de altíssima energia cinética, que a única forma de confiná-los para não fazer tocadas ou cutucadas ou fazer contato direto com esses gases é mediante uma criação de um campo magnético que o confine numa região específica do espaço. Sem fazer contato, você consegue confinar esse gás de altíssima energia cinética. Um campo magnético, a partir da descrição do dia de hoje, consideraremos todo o campo magnético externo que seja constante, ou seja, o seu módulo e a sua direção. E aquilo nos abre a porta desse contexto que analisaremos no dia de hoje, desse novo ramo associado ao magnetismo, que é a magnetostática, ou seja, campos magnéticos constantes, que não variam nem o seu módulo, nem a sua direção ao longo do tempo. As cargas elétricas em um campo magnético podemos imaginar principalmente uma carga de uma determinada massa, e essa carga está se movimentando numa determinada direção, denotada por esse vetor velocidade. Mas se nessa região específica do espaço há um campo magnético cuja direção é para dentro da imagem, como representa-se nesse X, que denotaria a cauda de uma flecha, entrando o campo magnético na imagem, tem-se, em consequência, uma força magnética perpendicular ao campo, perpendicular à velocidade e cuja direção denotada por esse vetor, força magnética, mas faz com que a carga experimente uma trajetória circular, mudando a sua direção, mas não mudando o módulo da sua velocidade, simplesmente mudando a sua direção, mudando completa a sua direção, apresentando um movimento circular uniforme, pelo fato que o módulo da velocidade não varia, mas sim sua direção, e
na cinemática e na dinâmica, a responsável ou as causas para que esse fenômeno de movimento circular uniforme aconteça está associada com uma força que sempre aponta ao centro da trajetória circular, ou seja, que o papel da força magnética é de uma força centrípeta, nesse caso específico. Apresentando um movimento circular uniforme faz alusão a que sua velocidade, o módulo da velocidade, seja sempre constante, mas a direção varia, tendo um módulo constante e implicando que a sua energia cinética sempre também seja constante, pois o seu módulo permanecerá constante, ou seja, que a força magnética, a princípio, poderia fazer algum trabalho, mas esse trabalho que realizaria sobre o estado de movimento dessa carga que apresenta uma massa e que tem uma velocidade, que de forma geral o trabalho em física que expressa-se como o produto escalar entre uma força, no caso seja uma constante, a força, produto escalar com o deslocamento, mas seja um deslocamento ao longo dessa trajetória circular, também se poderá calcular a quantidade de trabalho que a força magnética faria, ou seja, o trabalho realizado pela força magnética nessa trajetória circular deverá ser exatamente nulo, pelo fato que não existe componente alguma da força magnética que seja paralela ou antiparalela à direção do deslocamento, sendo mais específico, na direção tangencial à trajetória. Em outras palavras, a força não é a responsável por fazer um aumento ou uma diminuição do módulo da velocidade, mas sim é a responsável por fazer uma mudança da sua direção. Ou seja, que a energia cinética permanecerá sempre a mesma informação associada ao estado de movimento dessa carga que possui uma massa e que apresenta uma determinada velocidade. Uma breve demonstração que a energia cinética permanece constante, e quando se diz que é constante, faz alusão ao tempo, sempre será a mesma ao longo do tempo. Portanto, poderíamos realizar uma derivada ou uma taxa de variação instantânea dessa grandeza física da energia cinética, onde a energia cinética expressa-se como sendo o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Só que a velocidade ao quadrado também pode-se escrever muito mais formalmente como sendo o produto escalar entre o vetor velocidade consigo mesmo, implicando que seja o módulo ao quadrado do vetor velocidade. Mas dessa forma implicaria que a derivada agiria sobre um produto, e essa derivação temporal, agindo no primeiro elemento, mas também contribuindo posteriormente para o segundo elemento, deixando o primeiro constante, implicaria que ambos elementos comutam, ou seja, que a escrita inicial e a escrita da segunda parte são idênticas, não importa a ordem, ou seja, que será duas vezes essa informação, implicando que esse termo meio simplifique-se e, portanto, será a massa vezes a velocidade o produto escalar entre a variação instantânea da velocidade em relação ao tempo. Segundo os conceitos da cinemática, a variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, mas a aceleração que esse objeto apresenta ao longo dessa trajetória é uma aceleração centrípeta. E se a velocidade e a aceleração centrípeta, que o seu próprio nome o diz e faz alusão a que é uma grandeza física que sempre aponta ao centro da trajetória, são perpendiculares, o produto escalar entre ambos os vetores é nulo, implicando que seja zero, mas implicaria fisicamente que a variação instantânea da energia cinética seja nula. Portanto, a energia cinética será uma constante, não importa quanto tempo transcorrerá, que sempre permanecerá o seu valor constante. Com essa breve demonstração, continuaremos analisando agora a dinâmica do movimento. Portanto, para a dinâmica necessita-se de expressar a força magnética, que dependerá do vetor velocidade e do vetor campo magnético, sendo o produto vetorial entre ambas as grandezas vetoriais representando a força com esse fator de escala, que é justamente a carga da partícula, implicando que o seu módulo da força magnética, e em virtude de ser grandezas físicas que são
perpendiculares e o produto vetorial entre grandezas vetoriais que são perpendiculares é o máximo valor possível, tem-se a carga, o módulo da velocidade e o módulo do campo magnético. Por outro lado, a energia a aceleração, ou mediante a cinemática, a aceleração centrípeta, expressa-se como sendo a razão da velocidade ao quadrado, ou do módulo da velocidade segundo a potência, dividido pelo raio da trajetória circular. Poder-se juntar essas noções por parte da dinâmica e por parte da cinemática mediante a segunda lei de Newton, sendo a força ou o somatório das forças externas, nesse caso somente age uma força, e a força magnética equivalente a massa vezes a aceleração que a partícula experimenta nessa trajetória, ou seja, a aceleração centrípeta, fazendo que o raio da trajetória poder se expressar como sendo a massa vezes a velocidade dividido pela carga dividido pela intensidade do campo magnético. Em outras palavras, essa informação nos diz que quanto maior seja a massa da partícula, maior será o seu raio da trajetória circular, igual quanto maior seja a sua rapidez, o seu módulo da velocidade. Quanto maior seja o valor da sua carga, maior será a interação magnética. Portanto, há uma força mais intensa, implicando que o raio da trajetória circular seja menor. Igual acontece com o módulo do campo magnético. Quanto mais intenso seja o campo magnético, mais estreita ou menor será o tamanho do raio que caracteriza a trajetória circular. Sempre quando o vetor velocidade e o vetor campo magnético sejam perpendiculares. Se não são perpendiculares, mas pelo menos tem uma componente da velocidade que seja perpendicular ao campo, essa componente será responsável por caracterizar o movimento circular. Dessa forma, o sentido do movimento, qual será? Então, o sentido caracteriza-se mediante a noção de horário ou anti-horário. Igual que os ponteiros do relógio movimentam-se num sentido, mas no sentido contrário se diz que é anti-horário. Nesse caso, se a partícula é positiva, ou seja, maior que zero o seu valor de carga, implicaria que seja um movimento anti-horário, como observa-se nessa imagem. Mas se fosse uma partícula negativa, para apresentar o mesmo movimento anti-horário, haverá que mudar a direção do campo magnético externo, agora saindo da própria imagem, apontando para fora da imagem. A partícula de carga negativa experimentará uma força que, segundo a regra da mão direita, seria para a direita, mas como tem um sentido negativo, apontará para o centro da trajetória. Ou, se me faço entender, apontaria para fora da trajetória, mas como a partícula é de sinal negativo, inverte o sentido da força e, portanto, será para dentro da trajetória circular. Por outro lado, o sentido horário poder-se dar sempre quando a partícula seja negativa e o campo segundo como foi orientado inicialmente, entrando a imagem, entrando nessa tela de visualização. E também poder-se dar o sentido horário para uma partícula positiva com um campo magnético saindo da imagem, para fora dessa imagem. E nesse caso específico, pela regra da mão direita, tem-se a velocidade, o campo magnético saindo e a força denotada pelo dedo polegar será exatamente para o centro da trajetória circular. Tendo essa descrição, o sentido e conhecendo o raio da trajetória circular, que é essa partícula de carga positiva e de uma determinada massa, em presença de um campo magnético externo e constante, essa informação física denotará a sua trajetória mediante a única grandeza que caracteriza a trajetória circular, ou seja, o seu raio. Vamos analisar o tempo que gasta em fazer um ciclo, o tempo em fazer um percurso completo nessa trajetória circular, que se expressa como sendo o caminho percorrido pela rapidez do seu deslocamento, ou seja, a sua circunferência dividida pela velocidade que tem a partícula, o módulo da velocidade que tem a partícula ao longo dessa trajetória circular.
Nesse caso, poder-se expressar como sendo o diâmetro duas vezes π vezes o raio, dividido pela sua rapidez, associada a esse movimento circular à interação magnética. Mas, simplificando os raios da trajetória, nos permitiria dizer que o tempo gasto em fazer um percurso completo será independente do tamanho de um raio grande ou de um raio pequeno. Lembremos que a velocidade poderá ser expressa em função do raio, isolando esse elemento. E, na verdade, essa massa deveria ser escrita com M minúscula. Mas lembremos que a noção em si é de massa, que expressa em quilogramas. Ou seja, que o tempo gasto em fazer um ciclo independente do tamanho da trajetória, nos diria que pode ser denotar como sendo 2 vezes π vezes a massa do objeto, dividido pela carga, dividido pela intensidade do campo magnético. Em outras palavras, o tempo aumentará em fazer um ciclo sempre quando a massa do objeto, a massa da carga, aumente. O tempo em fazer um percurso completo circular diminuirá se a sua interação magnética aumentar. Nesse caso, aumentar sempre quando aumente o valor da carga ou aumente a intensidade do campo magnético. Mas sendo independente do tamanho do raio da trajetória circular, seria idêntico a esse disco. A esse disco onde todos os objetos a uma distância de 1 centímetro, 10 centímetros ou 30 centímetros, todos fazem um giro em um tempo determinado, independente de quão afastados estejam em relação ao eixo de rotação. E essa é uma das características associadas ao movimento circular das partículas que agem com o campo magnético externo. E a sua frequência. A frequência em física está associada com o número de ciclos que realiza por unidade de tempo, nesse caso por lapso. Qual será o lapso no Sistema Internacional de Unidades? O tempo expressa-se em segundos, ou seja, quantos ciclos realizaria por segundo, e essa informação chama-se frequência, que poder-se mostrar que é uma informação recíproca ao período, ou seja, 1 dividido por período, ou recíproco, será a frequência. E com base nessa informação anterior, poder-se dizer que a frequência o número de ciclos que realiza por unidade de tempo por segundo aumentará à medida que aumenta a interação magnética e diminuirá à medida que aumenta a massa da própria carga. Essa informação tão importante se conhece como sendo uma frequência ciclotrônica, ou seja, que independente do tamanho, independente da velocidade, todas as cargas que interagem com esse campo magnético e que possuam essa massa, independente do tamanho da trajetória, independente da sua velocidade, farão o percurso circular todas ao mesmo tempo, fazendo um percurso pequeno ou um percurso grande, mas todas farão o percurso por ciclo equivalente, gastando esse tempo ou o número de ciclos em um determinado lapso. Tem aplicações diretas, como sendo esse ciclotrão, que é uma máquina, um dispositivo que usa-se para acelerar partículas carregadas e, posteriormente, ganhando alta energia cinética, alta velocidade para fazê-las colidir sobre um determinado alvo e analisar certas amostras. Como nesse vídeo observa-se, na parte interna desse ciclotrão tem-se um conjunto de ímãs e, portanto, tem-se um campo elétrico que favorece a aceleração da partícula carregada eletricamente para que aumente a sua velocidade, mas mediante essa trajetória circular não saia a menos que a sua velocidade seja a máxima desejada. Atingindo o alvo, atingindo o detetor. O movimento sobre o campo magnético, principalmente das cargas, nesse caso particular das cargas positivas, dado esse referencial x e y nessa imagem plana, se diz que a sua velocidade está ao longo do eixo x. Mas tínhamos visto que as cargas realizam trajetórias circulares, e de fato são. Poderia ser circular, mas um segmento de arco também pertence a uma circunferência,
E como consequência dessa interação magnética de um campo B1 que sai da imagem, apresentando como consequência dessa interação e da sua própria massa um raio de curvatura caracterizado como sendo R1, que posteriormente, entrando numa segunda região, onde é um campo cuja intensidade é menor que o campo anterior, agora seu sentido contrário entrando na imagem, apresentando um maior raio em virtude da diminuição da interação magnética, tem uma trajetória circular com um raio maior e, posteriormente, a partícula positiva poderia entrar finalizando numa terceira região, onde é um campo mais intenso que o primeiro, na mesma direção do caso inicial, e, portanto, de ser um campo mais intenso, uma maior interação magnética implicaria que o raio de curvatura diminua, fazendo uma trajetória circular mais estreita, se se poderia dizer dessa forma, ou seja, com um raio menor. Para aquilo, comecemos com esse exercício número 3, para pôr em consenso as noções vistas, onde diz que uma carga pontiforme de carga, ou valor Q, e massa m, desconhecida, desloca-se com uma velocidade equivalente a 4,8 vezes 10 à potência 6, ou seja, 4.800.000 metros por segundo. No eixo X, entra numa região com um campo magnético constante, equivalente a 0,5 teslas, ou meio tesla, orientado ao longo do eixo Y. A carga é definida no eixo, a carga defletida no eixo X, como observa-se nessa imagem, fazendo um segmento de circunferência de raio equivalente a 0,1 metros. Determinar o sinal da carga e determinar a razão da carga pela massa. Nessa imagem está um campo magnético paralelo ao eixo Y, a velocidade da partícula deslocando-se paralela ao eixo X e apresentando uma deflexão ou um desvio ao longo do eixo Z. Na verdade, é refletida no eixo Z. Mas observem que o campo magnético só existe nessa região. Antes, a velocidade para posições negativas, a velocidade permanecia constante em modo de direção, em virtude de não existir um campo magnético. Ou seja, que o vetor velocidade ao longo do eixo X, o campo magnético ao longo do eixo Y e a sua força magnética, como poder calculá-la? Sendo a carga expressa que não se conhece, nem a sua massa, mas poder-se deixar em função dessas grandezas desconhecidas, se diz que se poderá expressar os vetores em relação a seus vetores de orientação, considerando y para o campo magnético, ou seja, para o eixo X, a velocidade, e para o eixo Y, o campo magnético, tem o módulo e terá a sua direção. E sendo o produto vetorial cíclico, o produto vetorial entre a direção x com y resultará o ciclo, ou seja, o terceiro eixo cartesiano, ao longo do eixo z, na direção positiva, cujo módulo dependerá da carga, da velocidade e da intensidade do campo magnético. Mas sendo essa força, com base segundo a lei de Newton, equivalente à massa vezes a aceleração que essa carga de massa desconhecida apresente, a aceleração centrípeta vezes a sua massa. Mediante essa última equivalência, poder-se simplificar a direção, sendo irrelevante para o raciocínio, pois o importante será determinar o sinal da carga, ou seja, que a carga que apresenta essa equivalência deverá ser uma carga positiva, implicando que a força haja sobre o eixo Z, e que a sua aceleração seja no mesmo eixo Z. E a única forma de satisfazer essa condição será que a carga seja positiva, pois se fosse o contrário, será uma força no eixo Z negativo, e ainda assim a aceleração estará apontando para o eixo Z positivo, havendo uma discrepância. Tendo definido o sinal da carga como sendo positiva, prossegue-se para calcular a razão da carga pela massa. Nesse caso, poder-se expressar mediante o valor absoluto, pois poderia ser uma carga negativa, mas por
não entrar em conflitos do sinal, expressa-se o valor absoluto da razão. Nesse caso, expressa o equivalente a velocidade dividido pelo seu raio, dividido pela intensidade do campo magnético. Substituindo os valores pertinentes que o próprio problema enuncia, tem-se que a sua razão da carga pela massa será equivalente a 9,6 vezes 10 à sétima potência de coulombs por quilograma. Coulombs por quilograma. Essa será a razão de carga por massa. Para que serve? Vamos ver. Se a partícula que entrasse a essa região onde um campo magnético fosse um próton, cuja carga elétrica é equivalente à carga fundamental com sinal positivo, e com base nessa equivalência, poder-se dizer que a sua massa, em função da carga que já se conhece e em função da razão da carga por massa, que já foi calculada para esse caso específico, diria-se, que a massa do próton será equivalente a 1,67 vezes 10 à potência menos 27 kg. Ou seja, sendo equivalente ao valor que tem-se do conhecimento da massa do próton. Mas se fosse outra classe de partícula, uma partícula alfa, onde é o núcleo do átomo de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e nesse caso a carga da partícula alfa é equivalente à carga dos 2 prótons, ou seja, o dobro da carga anterior, a massa da partícula alfa seria equivalente a essa informação. Mas sabe-se que não é essa informação. Essa informação está errada. Sabe-se que a massa da partícula alfa é mais que essa informação, pois os nêutrons também têm massa, muito próxima à massa dos prótons. E, portanto, a massa da partícula alfa será quase o dobro dessa informação anterior. Por que acontece aquilo? Justamente mediante esse fenômeno que está sendo descrito e tendo conhecimento da razão por massa, se caracteriza a massa que esteja abrangida, se caracteriza a carga abrangida por massa dessa partícula, mas considerando um conjunto de partículas de prótons e nêutrons, e os nêutrons não interagem magneticamente e não experimentam nessa força magnética, portanto, aumentará sua massa, mas essa massa não interage com o campo, e implicando que a razão não seja satisfeita para partículas que não sejam puramente carregadas. Nesse caso, os nêutrons são partículas, mas não têm carga elétrica alguma. Só será se são para partículas puramente carregadas. A razão desse experimento veio mediante a curiosidade de Joseph John Thomson, quem foi a pessoa que descobriu experimentalmente a evidência dos elétrons, mediante o experimento de tubos raios catódicos no ano de 1897. Mas promoveu uma série de experimentos com o propósito era desenvolver uma maior compreensão da natureza elétrica da matéria. E para aquilo desenhou um experimento introduzindo um campo magnético, onde há um primeiro estágio de aceleração das partículas, ou os elétrons que partem do cátodo acelerados até esse ânodo positivo, deslocando-se em linha reta esse feixe de elétrons, sendo defletidos por um campo elétrico na parte vertical e horizontal por um campo magnético, haverá alguma deflexão ou um desvio desse feixe de elétrons. Nessa imagem se observa um pouco melhor. Há um primeiro estágio de aceleração, supondo que os elétrons partem do repouso, ganham velocidade, ganham energia cinética, entram em uma região onde há um campo elétrico na direção vertical para baixo, partindo dessa placa positiva até a placa negativa, e há um campo magnético entrando nessa imagem, fazendo que a direção da força magnética seja relevante e comparável com a direção da força elétrica, mas no sentido contrário. Vamos ver se me faço entender. Ou seja, os elétrons interagem com o campo elétrico nessa região, na parte superior de cima para baixo, a direção do campo elétrico, em virtude que a carga elétrica é negativa, experimenta uma força no sentido contrário. Também poderia ser dito, de outra forma,
que experimentará uma atração com relação a essa placa positiva e uma repulsão em respeito ou em relação a essa placa negativa. Mas ainda assim é um campo magnético entrando nessa imagem, ou seja, que mediante a regra da mão direita, esse elétron que desloca-se de esquerda para a direita experimentaria uma força magnética para cima, mas como sua carga é negativa, a força magnética é para baixo. E se ambas forças apresentam as mesmas intensidades, a trajetória do elétron será uma linha reta. É o que mostra-se nessa imagem. Se a intensidade do campo magnético em relação ao campo elétrico é de uma determinada informação, tal que a trajetória seja completamente reta, há uma compensação entre forças. Do contrário, se não existe campo magnético, há um desvio, como observa-se nessa parte inicial. Mas como acontece esse primeiro estágio de aceleração? Partindo do tubo de raios catódicos, o mesmo princípio do experimento inicial de determinar a partícula do elétron, a partícula da carga elétrica. Nesse caso, há uma placa que chama-se cátodo e o ânodo tem um buraco bem pequeno, mas aqui foi representado bem exagerado. Partindo do repouso, supondo que parte do repouso o elétron experimenta um campo magnético, experimenta um campo elétrico. Um campo elétrico ao longo dessa distância, e dessa distância, ao final, ganhará velocidade, ganhará energia cinética. Mas de onde vem essa energia cinética? Vem do trabalho realizado pelo campo elétrico, do trabalho realizado expresso mediante a variação de energia potencial elétrica, que também poder se expressar mediante a variação de potencial elétrico existente entre o ânodo com o cátodo. Seja essa diferença de potencial elétrico V para essa carga, que nesse caso específico é o elétron negativo, implicaria que o trabalho realizado pelo campo, ou o trabalho em função da carga que se expressa mediante essa diferença de potencial elétrico, será equivalente, mediante o teorema do trabalho da energia cinética, a quantidade de trabalho realizado transforma-se em energia cinética, energia associada ao movimento. Se no estado inicial partir do repouso, somente importará o seu estado de movimento final. O meio vezes a massa, vezes a velocidade, ou módulo da velocidade, à segunda potência. Implicando que essa última equivalência nos permita denotar o módulo da velocidade do seu deslocamento, a rapidez com a qual esse elétron chega até essa região de interação elétrico-magnético. E, portanto, a velocidade dependerá da diferença de potencial elétrico. A velocidade dependerá da massa do elétron. Quanto mais leve, mais rápido acelerará. Mas também dependerá da carga elétrica do elétron. Mas é a carga elétrica fundamental. Não poderá variar essa informação. Por outro lado, na reflexão, sempre quando haja uma equivalência entre as forças, a intensidade da força elétrica seja equivalente à intensidade da força magnética, implicando que a força elétrica é igual à força magnética, poder-se dizer que as cargas simplificam-se. E nesse caso, a carga Q é a carga da própria, o módulo da carga do elétron. Simplificando as cargas, independente da carga elétrica, independente de quanta carga possua essa partícula, a razão entre o campo elétrico pelo campo magnético necessário para que isso realmente aconteça poder se expressar em relação à sua velocidade. Mas sua velocidade sim depende da carga elétrica. Por mais que se cancele inicialmente aqui, a velocidade depende da carga elétrica fundamental do elétron. Ou seja, que essa razão dependerá de quão rápido esteja entrando nessa região. E a velocidade está diretamente relacionada à interação magnética, pois quanto mais rápido se desloque em relação a essa região com o campo magnético, maior será a sua intensidade da força magnética. Ou seja, que essa razão das intensidades dos campos dependerá da velocidade com a qual essa partícula entre nessa região. Ou seja, que a razão
da carga pela massa para o caso do elétron pode-se expressar já conhecendo o caso específico de ir em linha reta, conhecendo os valores experimentais do campo elétrico geral e do campo magnético geral, e conhecendo a diferença de potencial elétrico experimentalmente, com outros experimentos muito mais finos, obtém-se que a razão da carga pela massa do elétron será equivalente a 1,759 vezes 10 a 11ª potência coulombs por quilograma. Mas essa informação é bastante relevante em outros âmbitos, como sendo a microscopia eletrônica, os microscópios eletrônicos que nos permitem visualizar objetos muito menores que a escala luminosa, o tubo de raios catódicos, como esse exemplo anterior, os aceleradores de partícula, principalmente, como acontece nesse primeiro estágio com o feixe de raios catódicos, a espectrometria de massas, que seria uma análise associada a discernir objetos que possuem carga, mas que poderiam ser classificados em relação à massa associada a essa carga. Por exemplo, o caso da partícula alfa possui uma massa muito maior que se fosse simplesmente 2 prótons. Poderia classificar-se em outra forma e posteriormente veremos como. Etc. Em outros fenômenos. Em conclusão, se diz que duas partículas com a mesma razão de carga por massa, nessa interação do campo elétrico e do campo magnético, apresentarão a mesma trajetória. Ou seja, poderia ser 2 elétrons grudados, 2 prótons grudados, ou simplesmente um elétron e um próton. Não há diferença alguma, pois, em soma, apresentarão a mesma razão da carga pela massa nessa interação eletromagnética, ou do campo elétrico e do campo magnético. As cargas elétricas em movimento no campo magnético também nos chamam muito a atenção, principalmente quando temos um fio condutor que carrega uma informação, que nesse caso específico é a corrente elétrica, como se observa mediante essa seta, nesse sentido. Mas se esse fio condutor está na presença de um campo magnético externo, algo lhe acontece a esse fio condutor. Experimentaria uma força magnética, mas uma força magnética como consequência desse transporte coletivo de cargas elétricas que entram numa extremidade do fio condutor e saem por outra extremidade do fio condutor. Embora o fio tenha um formato difícil de caracterizar, como poder caracterizar a força magnética total que age sobre o fio, tendo esse formato tão difícil, tão variado? A resposta está associada quando analisamos uma região muito pequena desse fio. Especificamente, imaginemos uma região infinitesimal do fio, de tal forma que seja um segmento reto. E nesse segmento reto, que tem uma corrente elétrica idêntica ao caso anterior, nessa magnificação observaria-se que há uma diferencial de carga, um pouquinho dessas cargas que estão presentes dentro desse fio condutor, que se desloca com uma determinada velocidade dentro do material e apresenta essa mudança de posição, esse deslocamento associado por esse vetor diferencial de L, que nos diz que mudou a sua posição dessa parte inicial até finalizar esse segmento infinitesimal de comprimento dL. E com base cinemática, podemos dizer que essa velocidade expressa-se em função do deslocamento pelo tempo. Mas é uma informação vetorial, a velocidade é uma informação vetorial. Com relação à corrente elétrica, que nos diz que será a taxa de variação instantânea da carga em relação ao tempo, ou em outras palavras, quanta carga elétrica é transportada por segundo ou por tempo, essa informação física mais rica, com bases de equivalência e conhecendo a intensidade da corrente elétrica, se diz que um infinitésimo de carga que é transportado será equivalente à corrente vezes um infinitésimo de lapso de tempo, uma carga minúscula nesse instante específico, nesse lapso minúsculo, infinitesimal. A força magnética, com base nas informações anteriores, pode se expressar como um elemento infinitesimal de força sobre esse elemento infinitesimal de comprimento, que tem um elemento infinitesimal de carga.
tem uma velocidade, as cargas infinitesimais que deslocam-se na presença desse campo magnético que está sendo assumido como sendo constante e homogêneo, ou seja, sempre apresentando a mesma direção. E constante, pois não varia ao longo do tempo. Quando expressa-se o diferencial de carga e expressa-se a velocidade, poderá simplificar os diferenciais do tempo, implicando que sejam independentes do tempo, ou seja, independente do tempo ou o diferencial de força magnética que experimenta esse elemento infinitesimal de comprimento do fio condutor. Em outras palavras, tem-se que o diferencial de força poder-se resumir a essa escrita sempre quando a corrente elétrica seja a mesma, na parte inicial, onde começa o fio, até onde finaliza. Dessa forma, garante-se que haja uma conservação da carga elétrica e a informação que entra numa parte, uma extremidade, será a mesma que sairá. Essa informação será a corrente elétrica, sendo constante. O diferencial de força magnética pode se expressar como sendo o produto vetorial entre o diferencial de comprimento, vetor, produto vetorial com o campo magnético. Mas o seu módulo dependerá da direção desse elemento diferencial de comprimento, de deslocamento, a sua direção em relação ao campo magnético, denotada por esse ângulo θ. E, portanto, o módulo da força infinitesimal se expressa mediante os módulos dos vetores vezes o seno do ângulo entre si. Conhecendo tanto o vetor como o seu módulo, haverá que caracterizar alguns casos particulares para ter essas noções bem mais claras. E para aquilo tem-se o exercício número 4. Determinar a direção da força magnética infinitesimal que experimenta cada um dos segmentos de fio percorridos pela corrente I, na região aonde o campo magnético B é constante e alinhado ao longo do eixo X, ou seja, que o campo magnético está nessa direção, ao longo do eixo X, com essa intensidade, está nessa direção ao longo do eixo X e nessa direção ao longo do eixo X. Mas os segmentos infinitesimais do fio estão ao longo do eixo Y para cima, ao longo do eixo Z nessa direção e ao longo do eixo X de esquerda para a direita, como observa-se nessa imagem. A força infinitesimal que cada um desses segmentos de fio experimentará dependerá da corrente elétrica, todos apresentam a mesma corrente elétrica, dependerá do diferencial de comprimento, de quão comprido seja esse minúsculo elemento que pertence ao fio condutor, mas todos têm o mesmo tamanho, dl, infinitesimal. O que não tem serão as suas direções, y, z e x. E dessa forma, alguns experimentarão forças diferentes a outros. Ou seja, que, continuando com o raciocínio, um poderia apresentar, no caso A, uma força infinitesimal que dependa da corrente, do módulo desse elemento infinitesimal, da intensidade do campo magnético e da orientação do elemento infinitesimal de comprimento em relação ao eixo X. E sendo o produto vetorial cíclico, mas nesse caso o contrário, yx no sentido contrário, e o contrário simboliza-se mediante o sinal negativo, será o eixo z negativo. Essa informação que está aqui será o módulo desse elemento infinitesimal de força. Mas o importante será dizer que apontará no sentido negativo do eixo z. Por outro lado, está para o caso B, que dependerá da direção, onde o elemento infinitesimal de comprimento está no eixo z, e sendo cíclico, zx, o que continua será o eixo y, ou seja, que a força apontará para cima, satisfazendo a regra da mão direita. E por último, no caso em que o elemento infinitesimal de comprimento seja paralelo ao longo do eixo x, como ele deveria estar aqui, o eixo x, implicará que a força magnética seja nula. Portanto, não haverá interação magnética alguma para cargas que se deslocam na mesma direção com o campo magnético externo. Lembrando-lhes que aqui é o produto vetorial do x com x, direção. Agora sim, a corrente elétrica para um campo magnético, para analisá-la muito mais geral,
Ainda assim, geral significa complexidade matemática e o importante sempre será o conceito físico. Podemos resumir a ter uma região no espaço onde um campo magnético constante e uniforme e é um segmento de fio reto de comprimento L. Nesse primeiro caso, transportando uma corrente de baixo para cima, e no segundo caso, levando a mesma corrente, mas com uma determinada orientação, ao mesmo fio, mas com uma determinada orientação em relação à direção do próprio campo magnético. Denotando a direção do campo magnético ao longo do eixo X, como observa-se nessa imagem, haverá que determinar qual será o diferencial de força que age sobre esses elementos que pertencem a esses fios condutores. E para aquilo, o diferencial de força, e conhecendo o diferencial de força, poder-se conhecer a força total que age sobre o fio condutor, ou seja, mediante uma soma de todos os elementos infinitesimais de força. Em outras palavras, uma integração dos elementos infinitesimais de força. Mas fisicamente, a concepção é de soma de todas as contribuições sobre esse comprimento completo, implicando que seja uma integração, sabendo que a corrente elétrica é uma constante, dependerá da orientação relativa desse elemento infinitesimal de comprimento em relação ao campo magnético. Ou seja, que para o primeiro caso, tendo uma corrente elétrica constante e tendo o comprimento infinitesimal e o campo magnético constantes, ao longo do eixo Y, esse elemento infinitesimal de baixo para cima em relação a esse referencial na direção Y, diria-se que a força total agirá ao longo do eixo Z negativo, ou seja, YX, no sentido contrário, implicará que seja o eixo Z negativo, mas haverá que fazer o somatório de todos os elementos infinitesimais que contribuem para essa força. E, desse caso, por mais que seja uma integração muito simples, é uma integração que nos diz que será equivalente ao comprimento do fio por completo. Ou seja, que a força magnética que esse segmento reto de fio de comprimento L experimenta será equivalente à sua corrente transportada ao comprimento e à intensidade do campo magnético, cuja direção será entrando nessa imagem, no eixo Z negativo, entrando nessa imagem, ou seja, fazendo um X para simbolizar a força magnética, um X dentro de um círculo. No segundo caso, com relação a essa orientação em respeito ao eixo X, o elemento diferencial de comprimento tem componente ao longo do eixo X, associado com o cateto adjacente, o ângulo θ, e com o cateto oposto para o eixo Y, de baixo para cima, e o campo magnético expresso mediante o seu módulo e a sua direção ao longo do eixo X. Observem que, se esse elemento, de forma distributiva, o vetor distribui-se vetorialmente mediante esse produto para agir sobre o campo magnético, se os vetores são paralelos, o produto vetorial será nulo. Portanto, o único que sobreviverá a esse produto vetorial será a componente que não seja paralela à mesma componente do campo magnético, implicando que seja na direção Y, produto vetorial com X, que seja ao longo da direção Z negativa, mas considerando a sua orientação, seno de θ. E tendo a mesma integração, nos dirá que para o caso em que o fio de condução transporta a mesma corrente, mas sua orientação não é perpendicular à direção do campo, dependerá dessa componente minúscula ou maiúscula, dependendo do ângulo θ. A sua força dependerá da sua orientação. Portanto, se o ângulo for zero, se o fio condutor é paralelo ao longo da direção X, a força será nula, equivalente ao terceiro caso do exercício anterior. Mas nesse caso específico, na direção do eixo Z negativo, agirá a força com uma intensidade menor ao caso anterior. E dessa forma, poder-se resumir, sempre quando a corrente seja uma constante e o fio elétrico seja um segmento reto de fio completo, poder-se resumir a ser o produto vetorial entre
o vetor que associa o deslocamento completo das cargas L com o produto vetorial com o campo magnético. Ou seja, que a força magnética, para esse caso particular de fios retos, pode se expressar em função do comprimento do fio, em função da direção que seja paralela ao sentido da corrente. Essa será a direção do vetor comprimento do fio, o comprimento L, paralela à direção da corrente. Como observa-se nesse experimento, os fios retos experimentam uma força magnética associada com esse ímã e esse fio que transporta uma corrente elétrica dessa bateria. Um campo magnético criado bastante intenso por esse ímã. Dá um pulo e dá outro pulo e outro pulo. E no sentido contrário, um pulo para baixo. O campo magnético sobre uma espira de corrente. E algo mais intrigante que simplesmente um fio é ter um campo magnético constante e homogêneo entre esses dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul, onde é uma espira, um circuito completo de corrente elétrica, um elemento condutor que tem dimensões B e A, largura e comprimento o comprimento observa-se bem maior que a dimensão de A, e transportando uma corrente elétrica nessa orientação, como observa-se, não está completamente alinhado em nenhum dos eixos cartesianos. O campo magnético paralelo ao longo do eixo X, esse circuito elétrico transporta uma corrente nesse sentido, e nesse sentido, implicando que essa carga em movimento, essa corrente elétrica em presença desse campo magnético externo, experimenta uma força magnética, como vimos anteriormente, caracterizada a sua intensidade e a sua direção. Nesse caso, o primeiro segmento experimentará uma força que satisfaz a regra da mão direita no sentido negativo do eixo do eixo Z. Expressa dessa forma a corrente, o comprimento A, a intensidade do campo magnético B e a orientação relativa em relação ao eixo X, associada com esse ângulo θ, que daqui a pouco veremos como expressar esse ângulo θ. Mas o importante será a direção ao longo do eixo Z negativo, como observa-se nessa imagem. Continuando para o segundo segmento, experimentar uma força ao longo do eixo Y para cima dessa imagem, satisfazendo a regra da mão direita, cujo vetor força 2 dependerá do comprimento desse segmento B minúsculo na direção Y positivo. Para o terceiro segmento, observa-se que agora será na direção Z, que dependerá ao seu módulo do comprimento do fio, nesse caso o segmento da dimensão A corrente elétrica é a mesma e a intensidade do campo é a mesma, com base nessa orientação, mas na direção Z positiva. E por último, no quarto segmento de comprimento B, o seu módulo da força dependerá do comprimento e a sua direção será Y negativa. O importante dessa imagem e o importante desse raciocínio é analisar as forças. Há duas forças que anulam-se. Há duas forças que agem sobre o eixo Z, uma para o eixo negativo, ou o sentido negativo do eixo Z, e outra para o sentido positivo do eixo Z. E as outras duas complementam-se. Mas como assim? Como assim complementam-se? Pois ambas têm sentidos contrários, mas não agem sobre as mesmas posições da espira. Observem essas duas, a 1 e a 3. As duas tentam esticar a espira, mas se a espira é suficientemente rígida, ambas aniquilam-se. Por outro lado, a força 2 e a força 4 estão agindo sobre uma determinada distância e em posições diferentes, sentidos contrários em posições diferentes a uma determinada distância do centro da espira. Para me fazer entender esse raciocínio, porque essas forças complementam-se, vejamos o mesmo esquema de frente, ou seja, de perfil. Tem-se o polo norte e o polo sul criando-se
na região intermediária, um campo magnético constante e homogêneo, onde um segmento, a visão de perfil dessa espira, será esse pedaço de comprimento A, com relação a esse referencial x e y, a uma orientação caracterizada mediante esse ângulo θ, e essas duas forças agindo a uma determinada distância do centro da espira, do centro em relação a essa visão lateral, a essa visão ou essa percepção de perfil, onde a força 2 age ao longo do eixo y positivo e a força 4 age em relação ou paralela ao eixo y, mas no sentido negativo. Essas forças complementam-se. E por quê? Porque são forças que em conjunto facilitarão o processo da rotação dessa espira em relação ao seu centro. Não se aniquilam, mas facilitarão a rotação. Se aniquilarão em um valor específico da orientação. Daqui a pouco veremos para qual será esse valor específico da orientação. Tendo os vetores força 2 e 4 e as suas direções, principalmente o mais importante para o raciocínio, será caracterizar o torque. O torque é uma grandeza física associada à ação de torção, especificamente para criar essa rotação. O torque será expresso em função da força que age a uma determinada distância de algum ponto onde acontece uma rotação. Nesse caso, esse ponto específico ou esse eixo de rotação será o centro da espira. O centro da espira, segundo essa imagem. Ou seja, que a força 2 age em relação a esse centro uma determinada distância, denotada por esse raio vetor posição R2. O mesmo acontece com a força 4, com essa distância caracterizada por esse vetor R4. E uma orientação relativa entre esse vetor posição com a força, denotada mediante esse ângulo φ. Em breve lhes mostrarei quanto será ou como poder-se expressar esse ângulo φ em relação ao ângulo θ, que é o ângulo que denota a orientação relativa da espira em relação ao eixo x, em relação ao campo magnético, que está alinhado ao longo do eixo x. O torque expressa-se fisicamente, ou denota-se fisicamente, mediante uma letra grega minúscula que chama-se tau. Esse vetor torque expressa-se mediante o produto vetorial entre esse raio vetor posição, onde age essa força. Seria um torque associado à força 2 e um torque associado à força 4, pois ambas forças complementam-se para fazer o processo de rotação, onde o módulo desse torque dependerá dos módulos da distância e da força, da distância e da força, da orientação relativa entre si, e, segundo a regra da mão direita, apontará o sentido do torque para o eixo Z negativo, ou seja, entrando na imagem, fazendo um X dentro de um círculo, assinala-se a direção desse vetor torque. Igual acontece com essa segunda contribuição da força 4, um torque que dependerá da distância, da intensidade da força 4, que seu sentido será o eixo Z negativo. E substituindo a distância será essa dimensão, é A, mas é a metade de A para cima, ou de esquerda subindo, e da direita descendo, ou seja, há meios que transporta essa corrente elétrica, que essa força depende do campo magnético e do comprimento onde está agindo essa força 2, igual para o segmento B onde está agindo essa força 4, também tem a mesma contribuição, e portanto ambos elementos idênticos em soma complementam-se para criar um torque cuja intensidade é essa informação que age ao longo do eixo ao longo do eixo Z negativo, entrando nessa imagem. E entrando nessa imagem será uma rotação horária, fazendo que essa espira se oriente na direção vertical. E justamente quando esse ângulo seja exatamente zero, quando o vetor força 2 seja paralelo ao raio vetor 2, o ângulo zero, o cosseno de zero será zero e o torque morrerá, fazendo que a espira finalize numa orientação que seja ao longo do eixo Y, que segundo essa imagem será vertical. O módulo do torque será essa informação, dependerá da intensidade da corrente elétrica
dependerá dessa informação geométrica do comprimento ou das dimensões da aspira retangular da largura A e do comprimento B, implicando que seja a multiplicação a área. Ou seja, quanto maior seja a área da aspira e quanto maior seja a corrente elétrica, mais intenso será o torque que haja sobre essa aspira, mais intenso será esse poder de torcer essa aspira para orientá-la na direção vertical. Sabendo também a intensidade do campo magnético externo e da orientação relativa, φ, aonde essa informação relativa, esse ângulo, pode ser expressar mediante raciocínios trigonométricos, como sendo π meios menos θ. Nesse caso, se o ângulo θ for equivalente a zero, a aspira alinhada ao longo do eixo x, completamente ao longo do eixo x, φ será equivalente a 90 graus, ou π meios, implicando que o torque tenha o máximo valor. Justamente quando a aspira está horizontal, nessa imagem, terá o máximo poder, a máxima ação, de torção, para levá-la, mudar a sua orientação para o eixo y, vertical. Como acontece nessa imagem? Por mais que nessa imagem há certos instantes em que a força deveria estar apontando no sentido contrário ao movimento, o importante é a noção em si, a força agindo perpendicular ao campo, duas forças no sentido contrário aniquilam-se, também são perpendiculares ao campo, mas coletivamente essas duas forças aniquilam-se as suas contribuições e essas duas favorecem o poder da torção. Será importante, o poder da torção. Igual acontece com essa pequena aspira, favorecendo o poder da torção. Mas há certas conexões que permitem fazer a mudança de corrente elétrica. Será o princípio para os motores elétricos. O descrito anteriormente é o princípio físico de todos os funcionamentos dos motores elétricos que usamos em nosso dia a dia. Motores que sejam de corrente direta, especificamente corrente direta ou corrente alternada, mas há uma sutileza em ambas descrições. Posteriormente me farei entender qual será essa diferença do funcionamento da corrente alternada em relação à corrente direta para o funcionamento dos motores. E com base nessa descrição do dia de hoje, finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.